Sabe aquele anime que começa de forma absurda, te prende, te impressiona, te deixa animado pensando agora vai, mas aí do nada ele tropeça, escorrega e cai de cara no chão? Pois é, hoje a gente vai falar deles, os animes que começaram com o pé direito mas terminaram chutando o balde, aquelas promessas que viraram decepção, aqueles animes que podiam ser incríveis, mas escolheram não ser. E o primeiro anime da lista é Uzumaki. Se existe um cara que nunca teve uma adaptação digna até hoje, este cara é o Junji Ito. A adaptação de Dio foi uma merda. O Collection foi uma merda. O OVA de Tommy foi um horrível. E nem me lembra do Manic. Parabéns, Netflix. Simplesmente um dos maiores autores de terror do mundo que nunca teve uma única unidade de adaptação boa no mundo dos animes. Até que anunciaram a produção de um anime de Uzumaki. Simplesmente a maior obra do Junji Ito. E depois de muito tempo, o Adult Swim simplesmente lançou o trailer do anime, o que aumentou mais ainda o hype em cima da obra. O maior mangá de terror do Japão, a obra-prima do Junji Ito, finalmente ganhando uma adaptação animada e com simplesmente um primeiro episódio espetacular. Estética única, som opressor, um universo preto e branco com textura, como se o mangá tivesse ganhado vida. Era tudo o que um fã poderia querer. Até vir o resto. E o resto foi um pesadelo. E não do jeito bom. Os episódios seguintes do primeiro ignoraram completamente o ritmo sufocante do mangá. As histórias são tão embaralhadas, os momentos mais bizarros pedem impacto por falta de contexto. E a direção parece desesperada para terminar logo. Tentar adaptar 19 capítulos densos de um mangá fechado em apenas 4 episódios já é uma ideia ruim. Agora fazer isso com um mangá do Junji Ito, aí realmente é complicado. Apesar de que eles souberam fazer isso com o primeiro episódio, que une os 5 capítulos em um episódio só. E ficou legal, mas o resto esquece. É uma bagunça imensa. É muita coisa desorganizada, coisa que literalmente um capítulo inteiro vira um momento de minutos no episódio. O resultado foi um anime rushado, sem calma, com cenas icônicas atropeladas, bizarras de uma forma ruim, por causa de um roteiro de merda. E nem se fala da animação. O primeiro EP é lindo, os detalhes, os personagens, os momentos icônicos do mangá, tudo ficou perfeitamente lindo. Aí vem o resto, feito do paint, duro, sem dinamicidade, feio, e no final, o terror se perdeu com ele. A chance de finalmente dar ao Ito o respeito que ele merece. Assim mostrando que durante bastante tempo ainda vai ter, que o Ito nunca vai ter uma obra bem adaptada, até surgir outra obra do Ito para adaptar. O próximo anime da lista é Darling in the France. Esse foi o hype encarnado. Era impossível alguém em 2018 não gostar de Darling. Darling foi o anime de 2018. Um visual estonteante, animação caprichada, uma mistura ousada de mecha com drama adolescente intenso, relacionamentos complicados e um mistério no ar. Sobre o que estava acontecendo com aquele mundo estranho. Principalmente a Zero-Two, que virou uma das maiores personagens dos animes. O anime virou uma febre mundial. Anime de mecha sempre seguiu uma mesma linha de ser algo só voltado para a ação. Darling subvertia isso, misturando um bom romance com drama, com adolescência, com comédia, tudo de um jeito bom. E é prazeroso ver a interação com o Hiro e a Zero-Two. Aí tá dois personagens que se completam e são prazerosos de assistir. Até o episódio 17. O bendito episódio 17. A partir dali, tudo começa a desandar. Tudo começou a ficar mais insano, mal explicado, conceitual, mas principalmente confuso. Tudo que você tava vendo, as intrigas entre os personagens, os mistérios do mundo se desenrolando, ficou muito fora de si. Parece literal que trocaram a metade do roteiro do anime. Enquanto você acompanhou 15 e 16 episódios de puro construção, romanticamente falando, dos personagens, das ligações entre eles, os personagens indo lá, conversando com as pessoas, gerando aquele interesse. Depois disso, vira simplesmente uma corrida pra ver quem consegue namorar primeiro, quem consegue ficar daquele jeito, quem consegue ser o Hiro e a Zero-Two, tá ligado? Tipo, vira literalmente uma competição, sabe? Era algo perfeito, prazeroso de ver. E o final, uma filosofia nada a ver. Um plot de invasão alienígena, sacrifício intergaláctico, um final confuso. E uma tentativa desesperada de fazer um Evangelho 2.0, que a obra nunca se propôs a fazer. Era pra ser uma história sobre crescer, se entender, amar e lutar, mas virou um espetáculo de confusão e decepção, onde até os personagens pareciam cansados da própria existência dentro da obra. Darling foi o clássico caso de anime que tinha tudo pra dar certo, mas errou a própria identidade no meio do caminho, decepcionando uma boa parte dos fãs da série na época. E
por último vamos falar de Tacti-Op Destiny, um dos animes mais lindos dos últimos anos. Simplesmente a união sinistra entre Madhouse e Mappa, dois dos maiores estúdios da atualidade unidos em uma obra original com um potencial imenso. A gente não tinha ideia sobre o que era Tacti-Op, até que veio o primeiro teaser, aí depois o primeiro trailer, depois o primeiro episódio. Meu Deus do céu, visual absurdo, trilha sonora poderosa, uma direção de arte impecável. A história promissora. No mundo onde a música foi proibida, combatentes chamados musicards enfrentam criaturas que odeiam o som, cara. Uma ideia diferente, com emoções, personagens cativantes e uma construção de mundo que te fazia querer saber mais. Todo mundo que tava vendo o anime na época tava cada vez mais interessado naquele universo. Era diferente, um mundo musical com um estilo muito único e lindo de se ver. E principalmente a história tava levando a gente para uma coisa legal. A relação entre os musicards e os conductors, que são os maestros da obra, a interação entre os dois, que cada vez que o laço vai ficando mais forte, o seu musicart vai ficando mais forte. O anime trazia uma premissa linda, um primeiro episódio perfeito. O primeiro episódio tem uma trilha sonora tão perfeita, uma animação tão linda, que você fica com mais vontade de ver o que tá acontecendo. E cada vez mais você quer aquilo. Mas aí chegamos ao final. O final do anime termina com a luta xoxa, a protagonista sumindo e tudo ficando com o final aberto. Mas aí você pensa, ué, se o final é aberto, então não tem final. É aquelas coisas de interpretação, subtexto, né? Não. O final do anime tá em um jogo mobile. Ou seja, no fundo, todo anime que você assistiu, investiu seu tempo, acaba servindo só como um comercial. Você assistiu 12 episódios lindíssimos, para no fim descobrir que a verdadeira história tá no jogo. E como o jogo nunca explodiu, nunca virou uma febre, nunca ficou famoso, o anime ficou ali, bonito, promissor e completamente vazio. Tacti-Op é um exemplo perfeito de como até um espetáculo visual pode ser decepcionante se faltar alma na história. Não só alma, sim somente os caras querer ganhar dinheiro e só. Poderiam ter botado o final ali no anime. Fazia mais um episódio, mais 1, 2, 3, 4 episódios. Botava um final ali especulado, não um final igual ao do jogo. E no final tentava fazer alguma coisa pra dar um gancho pro jogo. Já que você quer saber o final verdadeiro porque você gostou da obra. Mas não. Eles preferem decepcionar o fã que tava gostando e acompanhando os episódios e fazer com que ninguém nunca mais falasse sobre Tacti-Op. Então esse foi o final do vídeo. A gente espera que vocês gostem do vídeo. Obrigado por sua visualização, seu like. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, like de novo. Não sei porque eu pedi tanto like, mas obrigado. Nós atingimos a marca de 4.000 inscritos e tamo aí. Muito obrigado por tudo. Tenha um ótimo dia, uma boa tarde ou então uma ótima noite. Valeu!